pessoal, mais uma vez gravando um vídeo para o meu canal Realidade Espiritual. Meu nome é Jocir Sartor e hoje vou trazer para vocês um conhecimento sobre uma técnica que eu aprendi há anos atrás, no final da década de 80, e que eu aprendi com o objetivo de utilizá-la juntamente com o grupo na qual faço parte, utilizá-la para atendimentos espirituais, utilizá-la para atendimento às pessoas que nos procuravam naquela época e que consistia na apometria. Talvez muitos já tenham ouvido falar da apometria. Técnica essa que foi desenvolvida pelo José Lacerda de Azevedo. Vocês podem ver aí a foto dele. E ele desenvolveu então essa técnica juntamente com a equipe espiritual que apoiava ele. Lá em 1965, quando ele iniciou as suas pesquisas em relação à busca por um método que fosse eficaz, muito melhor do que o sistema usado tradicional do kardecismo no atendimento de problemas relacionados à obsessão espiritual, a campos negativos, energias pesadas com entidades negativas, trevosas, e ele não se conformava com a dificuldade que existia nos trabalhos de desobsessão de realizar vários trabalhos para tentar afastar as entidades ou os espíritos negativos que porventura aparecessem. Então ele teve formação espírita nesse nível espiritual, né? Ele era espírita, ele foi médico e nasceu dia 12 de junho de 1919 e desencanou dia 29 de 11 de 1987, 1997, 78 anos. Ele se formou em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e foi cirurgião ginecologista e clínico geral. Lecionou também física no Senai, lá em Porto Alegre, e se formou também em História Natural e Belas Artes na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Era uma pessoa extremamente estudiosa, uma pessoa que se dedicava imensamente ao estudo, à pesquisa. Inclusive ele começou a esmiuçar em detalhes os livros do André Luiz, coleção do André Luiz, do espírito André Luiz, psicografados pelo Chico Xavier e o Valdo Vieira. E a partir dali ele começou a tirar informações científicas, informações mais técnicas de todos aqueles livros ali ditados pelo espírito André Luiz, que também foi médico na última encarnação. E a partir dali ele desenvolveu toda uma técnica apoiada pela equipe espiritual que sempre o apoiou nos trabalhos. E aí ele iniciou então, além desse estudo das obras do André Luiz, basicamente, né, tirando a essência científica, em 1965, em Porto Alegre, ele conheceu Luiz Rodrigues, que foi um cidadão porto-riquenho, era farmacêutico, bioquímico e residia no Rio de Janeiro. E esse Luiz Rodrigues trouxe uma informação, porque ele trabalhava também com estudos, desenvolvia estudos nas atividades psíquicas, tudo relacionado a mediunidade, energias e etc.
esse lado espiritual, né? Uma visão mais científica. E Rodrigues contatou com o Conrado Ferrari, que então era diretor e presidente do Hospital Espírita de Porto Alegre, e ele demonstrou a técnica de desdobramento e atendimento no mundo espiritual ao que ele chamava de hipnometria. Então, ele demonstrou essa técnica a um grupo de espíritas estudiosos lá de Porto Alegre, no Hospital Espírita. E ali, entre esses estudiosos que estavam assistindo essa técnica, estava o José Lacerda de Azevedo. E o Lacerda, como é mais popularmente conhecido, passou a se interessar bastante por essa técnica do Rodrigues. E além do Lacerda, tinha a esposa dele, a dona Yolanda Lacerda de Azevedo, que foi uma pessoa que trabalhou também por anos e anos com o Lacerda e a equipe de médiuns do Centro Espírita Casa do Jardim. E aí o Lacerda e a sua esposa, conhecendo, entre outros, essa técnica, ele passou a trabalhar, então procurou desenvolvê-la, e ele não considerou muito apropriado, muito adequado o nome hipnometria, porque passa a ideia de que existia ou que a coisa acontecesse através de uma hipnose, né? E aí então o Lacerda resolveu desenvolver a técnica mais especificamente, e nesse desenvolvimento surgiu o nome apometria. Então a apometria, na realidade, diz respeito ao processo de desdobramento dos corpos sutis que nós temos. Se alguém quiser saber mais detalhes, o primeiro vídeo que eu gravei no meu canal é justamente sobre os corpos sutis. E aí o Lacerda, então, descobrindo essa possibilidade através dessa técnica do Rodrigues, ele percebeu que, sempre sob a orientação do plano superior, né, plano espiritual superior, ele descobriu que o corpo astral e os dois corpos mentais podiam ser desdobrados, e que isso era uma técnica anímica, que não tinha nada a ver com mediunismo, porque o fato de serem desdobrados os corpos não é necessariamente uma ligação com o outro plano espiritual, com o plano sutil ou extrafísico. Na realidade, o desdobramento é o desdobramento dos corpos sutis de uma pessoa, apenas isso. E então, nesse processo todo de desdobramento dos corpos sutis, nasceu então a chamada apometria, ou foi desenvolvida a apometria, que significa, nas palavras em grego, apo, que é além de, e metron, além, metron seria medida, então seria além da medida. Designa basicamente o desdobramento espiritual ou a bilocação dos corpos sutis, né? Então Lacerda e seu grupo passaram a desenvolver todo um conjunto de técnicas em cima dessa técnica de desdobramento, para que pudesse ser atendida as pessoas que procuravam eles lá em Porto Alegre, na Casa do Jardim, que era o grupo deles, e assim atender de uma forma mais eficaz, de uma forma mais plena, equilibrada e com resultado assim muito rápido naquilo que dizia respeito ao encaminhamento dos seres trevosos, dos seres negativos, os chamados obsessores pelos espíritas, e também a limpeza desses campos negativos, a remoção de uma ou às vezes centenas de seres num atendimento só,
porque o desenvolvimento das técnicas em cima da apometria que o Lacerda fez permitiu que tivesse essa eficácia e que muita gente não compreendeu, muita gente o criticou, justamente por ser uma técnica nova, uma técnica bem diferente e que trazia uma possibilidade então da pessoa ser ajudada rapidamente pelo plano superior. E diga-se de passagem que todos os atendimentos sempre foram apoiados, sempre foram orientados pelas equipes espirituais superiores que acompanhavam o Lacerda e o grupo dele. E essas equipes então orientavam naquilo que era necessário falar sobre o aprimoramento das técnicas, o que podia, o que não podia ser feito, o que era permitido ser removido de campos negativos, o que não era permitido. Então muita gente não entendeu e achava que era o Lacerda que tomava as rédeas e fazia, acontecia as coisas. Isso é um fator que ficou uma ideia muito errada sobre a apometria, pelo fato de que as pessoas passaram a achar que usando essas técnicas apométricas elas estariam determinando as suas vontades em cima daquilo que estão fazendo. Então, por exemplo, usando certas técnicas, que nem basicamente de desdobrar os corpos sutis, e com a canalização das próprias energias, como eu vou explicar depois, e as técnicas da apometria, as pessoas acham que só isso basta para fazer e acontecer o emprego da apometria em si. E é sempre bom lembrar que a coisa acontece, a eficácia acontecia e até hoje acontece, se o plano superior, plano espiritual superior permite. Então não é eu que vou usar a apometria, eu que vou usar as técnicas da apometria, eu que vou estudar os livros do Lacerda e vou passar a usá-las como eu quiser, da maneira que eu quiser. Inclusive vi pessoas que fizeram isso, fiquei sabendo de pessoas que fizeram isso ao longo desses anos todos. Eu comecei a conhecer a apometria em 1989 e de lá para cá eu vi muita bobagem, muito absurdo que as pessoas fizeram, justamente achando que estudando, lendo os 2 livros do Lacerda, muitas vezes nem estudando, apenas lendo e não compreendendo o que ele tentou passar, a riqueza do conhecimento que ele procurou passar, saíram por aí criando grupos, iniciando grupos de atendimento às pessoas, usando as técnicas da apometria até em proveito próprio, de usá-la como até meio de terapia para ganhar dinheiro, o que tudo isso é uma distorção, né? Porque a apometria em si foi uma técnica espiritual passada para os encarnados aqui, no caso o Lacerda e o grupo dele inicialmente, e depois o Lacerda lançando os 2 livros que ele terminou escrevendo, explicando a técnica, ele deu continuidade à base, na verdade ele iniciou a base, ele criou a base da apometria. Então essa base foi muito importante, obviamente, mas desde essa base, ao longo dos anos, o próprio Lacerda sempre atualizava os conhecimentos, sempre trazia novidades, porque para fazer frente às forças inferiores que existiam na época aqui no planeta, porque essas zonas inferiores estavam sendo removidas do planeta, esses seres trevosos eram muito ardilosos, eles também tinham muito conhecimento do lado científico, do lado da física quântica. Muitos deles eram
antigos técnicos, antigos cientistas que usaram mal o seu conhecimento, desencarnaram e foram para zonas inferiores usar o seu conhecimento para o mal, né? Então, uma coisa que o Lacerda sempre passava para nós que assistia os trabalhos dele, eu e meu grupo fomos várias vezes a Porto Alegre assistir os trabalhos dele, ele sempre passava a ideia de que era imprescindível o estudo, o aprimoramento no conhecimento, a prática, a eficácia da prática, sintonizado sempre com um plano superior que orientava aquilo que era eficaz ou não. Então, como o Lacerda começou a trabalhar conectado o grupo dele com a colônia espiritual Amor e Caridade, que é a colônia inclusive matriz do estado do Rio Grande do Sul, a própria essa equipe superior, essa equipe dos amigos maiores da colônia Amor e Caridade, orientava o Lacerda e o grupo dele sobre o que deveria ser feito, o que deveria ser empregado como técnicas. Então vocês veem que a coisa é bem complexa, bem diferente do que muita gente pensa. Pessoas que às vezes fazem cursos e depois saem aplicando por aí, né? Então, a partir do dia 7 de março de 1987, o Lacerda criou a Casa do Jardim, que trabalhou inicialmente junto com o Hospital Espírita de Porto Alegre, né? Em 1988, Lacerda, depois de todos esses anos, de 65, então até praticamente 1988, Lacerda lançou o primeiro livro dele, Espírito Matéria, Novos Horizontes para a Medicina. Então, como ele era médico, ele via a apometria como uma possibilidade de uma medicina avançada, de uma medicina mais eficaz, que abrangesse o tratamento das pessoas no futuro, né, com o aspecto do conhecimento energético, aliado ao espiritual, aliado ao científico. Então, com o lançamento do livro, ele passou a divulgar por todo o Brasil e até alguns países estrangeiros a técnica da apometria. Ele basicamente começou a dar palestras em centros espíritas para trazer essa novidade para os centros espíritas, já que normalmente o centro espírita fica mais dentro daquele sistema que popularmente é chamado de kardecista. A maior parte dos centros espíritas ficam mais fixados no conhecimento do Allan Kardec, de alguns livros que foram psicografados pós Allan Kardec, movimento esse que aconteceu só no Brasil, praticamente. E aí o Lacerda resolveu trazer essa novidade por ele ver que, como ele considerava um grande presente, né, que ele recebeu do plano espiritual, ele queria passar para outros tantos, né? Ele acreditava inclusive que a apometria poderia ser aceita em todos os centros espíritas para agilizar os trabalhos espirituais e, quem sabe, até a nível de universidades, né? Como uma cadeira universitária. E em 1993 o Lacerda lançou o seu segundo livro sobre a apometria, chamado Energia, Espírito, Teoria e Prática da Apometria. Então esse foi um complemento do livro anterior. Aí está a capa dos dois, uma edição mais recente. Acredito eu que não tenha tido outras capas depois dessas aí, mas basicamente
Então, Espírito e Matéria, Novos Horizontes para a Medicina foi o primeiro. E o segundo, Energia e Espírito, Teoria e Prática da Apometria. Então, nesses dois livros, principalmente no primeiro, ele descreve bem em detalhes o que é apometria, e ele também cita vários casos que naquela época acontecia, que ele e o grupo dele atenderam aos técnicas que foram muito úteis ao se depararem com espíritos bem, como eu disse antes, negativos, espíritos obsessores que estavam atacando as pessoas, que estavam tentando manter um império nas zonas inferiores do planeta. E graças à apometria, que nós terminamos, eu e o grupo que eu pertenço, terminamos aplicando a apometria também sob o aval da equipe espiritual, e com certeza muito eficaz, muito excelente em todo esse trabalho, mas exclusivamente para ser usado como atendimento espiritual. Então, continuando aqui a minha descrição, a fórmula básica, então, da apometria, ele usando a física quântica como um dos conhecimentos que ele aplicava, né? Ele descobriu que a energia mental, ou aprimorou a ideia de que a energia mental que cada ser humano tem, aliado às energias superiores que o plano superior espiritual possa conceder conforme a necessidade, né? Ele criou uma fórmula que basicamente o vetor, aí entra um pouco de física, né? Como ele era também físico, ele pegou a fórmula do vetor sigma, que é uma energia resultante, seria uma energia total usada, que é igual ao vetor kappa, que é a energia cósmica. A energia cósmica seria então a energia vinda de qualquer ponto do planeta e extraplanetário, como por exemplo a energia do Sol, a energia de uma estrela, a energia até de outro planeta, né? E esse vetor kappa, essa energia cósmica, vezes a energia zeta. Então, a energia zeta é a energia animal, é a energia de nós encarnados, nós que estamos encarnados, é uma energia mais densa, é a energia que é produzida também pelos corpos sutis, mas pelo nosso, o que se situa também no nosso duplo etérico, ou como a teosofia chama, corpo etérico, né? Então, na realidade, essa energia kappa, que é a energia cósmica, vezes a energia zeta, que seria a energia nossa mental, eu digo nossa, nós encarnados, que estaria trabalhando, que estaria usando essa técnica com a devida permissão maior, né? Resulta nesse vetor sigma, e esse vetor sigma é justamente o que movia campos negativos imensos, que nem a remoção de megalópolis trevosas. Vocês imaginem uma cidade do tamanho de Porto Alegre, do tamanho de São Paulo, qualquer megalópole que a gente conhece aqui no plano físico, toda ela voltada para o lado negativo. Então existia um comando geral em cada uma dessas megalópolis, e essas megalópolis eram espalhadas mundo afora. Em todos os países existiam zonas inferiores. Inclusive tem um vídeo que eu falo sobre essas zonas inferiores, a estrutura delas,
que foi já removida até 2005. E graças a essa fórmula que ele desenvolveu, que o Lacerda desenvolveu, foi possível então remover essas megalópolis, nós encarnados, mais principalmente as equipes espirituais, inclusive com o apoio das colônias espirituais, dos centros intraterrenos, dos centros interoceânicos, todos trabalhando em conjunto, já que o planeta estava e está ainda passando por toda uma transformação profunda. Uma das maiores transformações que aconteceu no planeta, que se iniciou na década de 1950 e foi concluída em 2005, foi a remoção dessas zonas inferiores todas, as zonas umbralinas, as zonas infernais e as zonas abissais. Melhor dizendo, as zonas umbralinas, as zonas abissais e, por último, as zonas infernais, na ordem certa. Então, graças à utilização desse vetor kappa, foi possível então dar desenvolvimento a inúmeras outras técnicas que foram sendo usadas, desenvolvidas, aprimoradas. Eu não vou entrar em detalhes sobre as técnicas em si, porque foram muitas as que nós usamos ao longo de todos esses anos, já são superadas. Muitas pessoas leem os 2 livros e acham que ainda o que é citado nos livros, os casos, a atuação daquelas técnicas lá de 1988 e até 1993 podem ainda ser usadas hoje, que há circunstâncias que o Lacerda cita lá no livro, no primeiro livro, em 1988, são as mesmas até hoje. E esse é um grande erro que muita gente comete ao achar que tudo está igual, que o plano espiritual está igual, que nada se modificou, que se passam anos, décadas e fica tudo do mesmo jeito. Então, na verdade, a leitura, o estudo desses 2 livros do Lacerda é uma base. E grande parte disso já foi superado pelas próprias necessidades evolutivas no planeta. Então, hoje em dia, nós usamos ainda a apometria, mas uma apometria bem avançada, bem diferenciada, voltada especificamente para um trabalho de cura, já que todo esse aspecto de seres trevosos, de comandos, de bases trevosas, megalópolis, foram já encerrados por terem já sido removidas. Isso é muito polêmico, tem muita gente que não acredita, que acha que isso aí não é bem assim, mas pelo nosso estudo, pela orientação espiritual dada a nós, pela nosso próprio acompanhamento ao longo desses anos todos, foi percebendo essa evolução, esse avanço. E no livro do Lacerda, Espírito Matéria, ele, por exemplo, ele cita que uma pessoa que tenha 85 quilos, se ela for colocada a velocidade da luz ao quadrado, que seria a fórmula do Einstein, a teoria da relatividade, né? Aquela famosa fórmula do E igual a m vezes c ao quadrado, ou seja, energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, uma pessoa de 85 quilos que fosse colocada a velocidade da luz ao quadrado, ela liberaria, por estar encarnada, né, com 85 quilos, liberaria energia suficiente para alimentar por volta de 100 anos todo o estado do Rio Grande do Sul. Então vocês veem o potencial que existe no ser humano e o quanto nós somos energias compactadas, densificadas enquanto estamos encarnados.
Então, basicamente, a apometria, o Lacerda cita que várias leis que existem para a prática, para o uso da apometria. E interessante que também o famoso cientista Nikolai Tesla falava uma coisa muito parecida que o Lacerda passava como conhecimento, que o pensamento tem um potencial de geração de energia imenso, muito grande, que nós nem imaginamos. Então, basicamente é isso que eu queria passar para vocês. É claro que isso aí é só uma pequena ideia, uma pequena base para vocês terem sobre o que é a apometria, já que muitas pessoas me perguntaram ao longo de todos esses anos e ainda perguntam o que é a apometria, como é que funciona, para que funciona. Só que, como eu disse antes, a apometria é feita para ser aplicado com objetivo de evolução espiritual. Um encarnado não tem condições, possa ele ser o terapeuta que ele for, de qualquer área que ele quiser praticar, se ele quiser usar a apometria como terapia, ele não vai conseguir, porque é um trabalho que exige muita percepção extrafísica, de clarevidência, clareaudiência, além do próprio conhecimento em si, e esse terapeuta teria que ter pleno domínio, então, de tudo, da clarevidência, clareaudiência, já que ele estaria sozinho como terapeuta atendendo uma pessoa. Isso é praticamente impossível. Pode até ser que a pessoa tenha algum tipo de percepção, mas a remoção desses campos negativos, uma que já foram removidos para todos os encarnados hoje aqui nesse planeta. Então, o que acontece ainda é que o encarnado pode estar em sintonia com uma existência de passado de si próprio, e isso está gerando mal-estar, desconforto. Então, mas aí é uma questão de sintonia mental do encarnado com aspectos dele próprio, como se fosse eu estar em sintonia com uma existência de passado minha negativa e eu estar sofrendo de alguma forma, geralmente inconscientemente, por essa sintonia. Então, todas aquelas técnicas que são passadas nos livros do Lacerda eram para aquela época, para aquele tipo de trabalho, quando existiam todos aqueles seres, e não mais para os dias de hoje, porque tudo evolui, tudo passa, tudo chegou a um outro patamar, né, de conhecimento, outro patamar até de necessidade. Hoje estamos vivendo a limpeza energética, a limpeza no nível do plano físico. Então, por décadas, essa limpeza foi feita a um nível sutil, a nível das zonas inferiores que existiam nesse planeta. E para concluir, então, uma citação do espírito André Luiz, onde ele diz que a prática do bem simples e infatigável pode modificar a rota do destino, uma vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado, mais nobres companhias espirituais. Então vocês veem como é importante a força mental que temos, nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos, pois que eles interferem como em cada parte celular do nosso organismo e que também repercute na coletividade humana, né? no todo humano. Então, por hoje é isso que eu queria passar para vocês. Se gostarem, lembrem de clicarem no gostei, dar o like, se inscrever no canal
Agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo. Até mais.